Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Pastor Max e hoje nós vamos falar sobre o diabo existe mesmo? O que a Bíblia fala sobre o diabo? E será que o diabo é somente uma personificação do mal que existe dentro de cada pessoa? Dentro da filosofia, muitas pessoas encaram o diabo como o lado oculto, o lado pecador do ser humano. Será que o diabo é apenas uma consciência negativa que existe dentro de cada um? Ou o diabo possui realmente uma personificação de uma pessoa que tem vontades, desejos, né, volição e, portanto, ele é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa, como o Pai é uma pessoa e como o Filho é uma pessoa. Será que o diabo realmente existe? Nós queremos responder isso nesse vídeo. Claro que esse vídeo e esse curso é um curso rápido. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, corre lá no Instituto Bíblico Discipular.com.br, que os nossos cursos são gratuitos e você ganha certificado de um instituto. Tem mais de 350 e-books lá. Acesse aí institutobiblicodiscipular.com.br ou uma abreviação chamada ibdteologia.com.br para você se edificar, ok? Então assim, o diabo existe na Bíblia. O que a Bíblia diz? A descrição de diabo nas Escrituras, longe de ser uma mera abstração filosófica ou uma personificação do mal no humano, como eu estava mencionando para vocês, ele aponta para um ser pessoal, dotado de inteligência, de vontade, de caráter moral e capacidade de ação. Ou seja, você já deve ter ouvido algumas pessoas, e eu já ouvi também, dizendo que o mal ou o diabo é apenas o lado negativo, o lado pecador do homem, o desejo carnal do homem, como se Deus já tivesse então criado o homem com o pecado dentro dele. Então, a filosofia também vai colocar isso. Alguns judeus também partem dessa mesma ideia, tá? Até os estudos rabínicos antigos, da Antiga Aliança, pensam dessa forma, que o mal é uma personificação, que o diabo é uma personificação, o Satanás é uma personificação do mal dentro de cada homem. Mas eu vou mostrar para você que ele tem caráter, ele tem vontade, tá? E ele tem ação de uma pessoa. Então, não pode ser simplesmente uma personificação do mal do ser humano, até porque nós vamos ver isso na tentação de Jesus, como Jesus foi tentado, tá bom? Então, a capacidade do diabo de enganar, você vai ver lá em Apocalipse 12:9, implica em design, fruto de inteligência e, portanto, uma personalidade. A sua lembrança das Escrituras, em Mateus 4:6, o conhecimento da própria situação que ele estava engajado, você vai ver em Apocalipse 12:12, e a capacidade de exercer vontade própria, você vai ver em 2 Timóteo 2:26, Isaías 14:12 também. Então, tudo isso são características incomparáveis de uma mera abstração, de apenas uma personificação do mal dentro de um ser humano. Ou seja, você vai ver a atuação e a ação de um ser que tem volição, que tem vontade e tem ação de uma pessoa, ok? Além disso, a sua capacidade de falar. Jó vai dizer exatamente isso em Jó 1, do 9 ao 10. Discutir, acusar, sentir emoções como orgulho, raiva. Você vai ver isso em Lucas 28. Olha, todas essas características, né? Essas qualidades, nós estamos colocando aqui diversos versos. Eu gostaria que você lesse, tá? Você pega esse e-book aqui, baixa, imprime aí na sua casa ou pelo seu celular, acompanha com a sua Bíblia aberta e você vai ver que ele tem vontade, ele discute, ele conversa, ele acusa, ele sente emoção, ele tem vontade própria. Então isso é uma personificação de uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser que tem volições, que ele tem desejos, tem vontades, ele tem ações e ele executa essas ações, ok? Um pouquinho mais para frente aqui. E ele também engana. Você vai ver que ele organiza legiões para uma batalha no Apocalipse 12:7, em Apocalipse 27:8, em Efésios 6:12. Tudo isso reforça a ideia de ser um ser pessoal com uma capacidade de ação que influencia no mundo. A descrição bíblica de Satanás não se encaixa em uma simples personificação do mal dentro do ser humano, ou seja, uma característica própria de um ser humano, capaz de agir e influenciar o mundo de forma significativa, ou seja, é uma pessoa. Isso não é coisa da sua cabeça, não é fruto simplesmente da sua cabeça. Esse é o meu lado negativo. Muitas pessoas colocam na filosofia e também na psicologia que isso é a parte negativa do homem, tá? Escondendo, maquiando as ações do diabo. Nós vemos desde o Éden para cá. E isso, meus irmãos, fica muito fácil a gente ver na tentação de Jesus, tá? Alguns liberais e ateus insinuam que a tentação de Jesus em Mateus 4 demonstra que Jesus teria um pensamento psicótico, ou seja, um pensamento dúbio em fazer o bem e o mal, entre
tornar o caminho de santidade ou da cruz, ou se entregar aos prazeres do mundo que o mundo oferecia. Mas isso é uma blasfêmia. Você vê que Satanás fala para Jesus, se você prostrado me adorar, todo esse reino aqui eu vou te dar. A teologia liberal e já algumas pessoas na filosofia, eles colocam isso, na verdade, como se fossem os pensamentos de Jesus, desejando o pecado, desejando o mal, colocando Jesus numa posição dúbia entre o bem e o mal. Mas ali nós vemos que é a força do bem e a força do mal. Jesus, Filho de Deus, volido de vontades, eu vim fazer senão a vontade do meu Pai, aquele que estás no céu, e o diabo que veio, na verdade, tentar fazer Jesus não fazer a vontade do Pai. Não era as vontades, os desejos carnais de Jesus militando contra ele mesmo. Falar isso é colocar Jesus em pecado, é dizer que Jesus tinha o desejo de pecar. Isso é um grande erro da teologia liberal, tá? A tentação de Jesus por Satanás no deserto, narrada no capítulo 4 de Mateus, apresenta evidências claras de que Satanás estava presente com uma entidade pessoal e não como um mero conceito filosófico do mal. Os principais pontos que corroboram com essa afirmação são, olha, primeiro ponto, para você ver na tentação de Jesus, que o diabo estava ali personificado como um ser, tá? Do mal. Conflito real. A narrativa do capítulo 4 apresenta um conflito real entre duas pessoas, Jesus e Satanás. Negar a personalidade de Satanás significaria também negar a personalidade de Jesus. Segundo ponto, o caráter de Jesus. Atribuir a Satanás um caráter abstrato, ou seja, que não existe, tá? Implicaria em que Jesus, por ser perfeito e sem pecado, que diz lá em Hebreus 7:26 e 1 João 3:5, teria sido tentado pelo próprio mal que existe dentro dele, o que é uma blasfêmia. Então a gente diria que Jesus também tem um mal implantado dentro dele. Veja que o nosso Deus é santo. Quando fala Deus é santo, 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 os autores que escrevem santo, 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 não é porque representa a trindade. A gente acredita até que é um argumento muito fraco. Santo, santo, santo significa separado. Ele é separado e ele é separado. Deus, a sua santidade é tão grande que ele é separado de todo mal. Nele não pode haver sombra de variação, nele não há mal nenhum. Então dizer que Jesus foi tentado pela seus próprios desejos, ou que ele teria uma característica dentro dele do mal, é dizer que Deus possui o mal dentro dele. Isso é uma blasfêmia para nós que conhecemos as Escrituras, ok? Terceiro ponto, as ações de Satanás. As ações de Satanás no relato aproxima-se de falar, argumentar, levar Jesus a Jerusalém, citar os salmos, ou seja, Satanás conhece as Escrituras, mostrar os reinos do mundo, buscar adoração. Tudo isso é descrito como uma forma que pode ser atribuída a um ser pessoal com inteligência, vontade e capacidade de ação. Lembra que nós falamos? Toda pessoa, ela precisa ter volição, ela precisa ter desejo, atitude, ações, e tudo isso nós vemos na personificação de Satanás. Inspiração divina. Para quem acredita na inspiração divina das Escrituras, a descrição de Satanás em Mateus 4 é uma prova de sua existência real e pessoal. Então, nós acreditamos que Satanás existe, meus irmãos. Em resumo, a tentação de Jesus demonstra que Satanás é uma entidade real e pessoal, não é uma personificação abstrata do mal, e que reconhecer a natureza pessoal de Satanás é essencial para preservar a santidade e perfeição de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto desse curso que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Satanás é conhecê-lo. Primeiro, ele tem o desejo de separar a igreja, separar os búfalos da manada para que você se sinta fraco, então ele possa atacar a igreja. Ele tem vontade de semear joio no meio do trigo para causar confusão, atritos e separar o corpo de Cristo. É a única forma que ele tem para destruir. Juntos somos imbatíveis, separados somos mais fracos. E outra coisa que agora a teologia liberal, a filosofia, a psicologia vem trazendo muito forte depois do iluminismo é dizer que Satanás é uma personificação do mal que existe dentro de cada pessoa e eles atribuem isso ao caráter de Jesus, dizendo que Jesus então teria o mal dentro dele na sua essência. Isso é um grande pecado, também é uma blasfêmia. Vemos aqui diversos cases mostrando só na tentação de Jesus que Satanás é um ser pessoal e ele procura destruir a igreja. Veja que nós percebemos em Apocalipse 20 que Satanás tem um intuito. O intuito dele é enganar, é confundir e destruir a igreja de Cristo. Enganar é uma forma de causar dúvida, lançar uma cortina de fumaça para que você se sinta perdido. Então depois ele vem e destrói a igreja como um lobo devorador. Ele vem e destrói as pessoas e vai destruindo e minando a igreja, ok? Lembre-se que o que marca o fim dos tempos
não são guerras nem rumores de guerras, isso são a intensificação das dores de parto. O que marca o fim dos tempos é a apostasia. E como que o diabo vai fazer? Ele começa a negar as escrituras, ele nega o pecado, ele nega que existe Satanás, ele nega que o Filho do Homem, que Jesus Cristo nos chamou para a santificação, ele nega que é necessário que nós sejamos santos como nosso Pai Celeste é santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Eu já vi pastores da atualidade pedindo para você pegar um pão na ceia, e se você estiver em pecado, pegue 2 pães. Se o pecado for muito forte, pegue 3 ou 4 pães, porque Jesus morreu exatamente para isso. Ele não explica que as pessoas busquem reconciliação com Deus. Eu não estou dizendo que quem peca deve ficar no banco e se ausentar de tomar a ceia e não fazer parte do corpo. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão, na verdade, diminuindo o pecado, extinguindo a responsabilidade humana através de uma graça desprovida de responsabilidade. Amém? No próximo capítulo nós vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho de Satanás. Fica com a gente, que eu tenho certeza que esse estudo vai abençoar. Gostou desse vídeo aqui? Dá um like, curte ele aqui. Se você quiser, aqui embaixo tem o link para você pegar o e-book. Lembrando que lá no institutobiblicodiscipular.com.br você pode fazer esse curso e mais 18 outros cursos, ganhando um certificado de um Instituto Bíblico. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.